Olá, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar de um tema que, para vocês que já estão aqui há algum tempo, sabem que é a minha especialidade, que é a reprodução humana assistida. Mas para você que está chegando aqui agora, eu vou te explicar. Eu atuo já há mais de 10 anos no direito da saúde e de 7 anos para cá, de forma exclusiva, no direito médico e da saúde. E uma área que me apaixonou, que me encantou, foi de fato a reprodução humana. Eu não cheguei a escolher essa área, não, tá? Eu vou gravar depois um vídeo para vocês aqui falando sobre áreas de atuação. Mas hoje eu quero falar o seguinte: chegou a primeira demanda para eu pedir, para eu pleitear uma ação, né, um procedimento de reprodução humana através do plano de saúde. Num primeiro momento eu olhei, nossa, como é que funciona isso? E eu precisei estudar bem a fundo como era que funcionava a reprodução humana assistida. Tá, então foi aí que eu simplesmente me encantei pela área e acabei me aprofundando mesmo no estudo dessa temática. E sou, claro, uma defensora nata aí que os planos de saúde custei aí o procedimento, porque afinal a infertilidade ela é uma doença, e é isso que eu quero falar hoje aqui com vocês, tá certo? Então, assim, primeiro a gente precisa compreender que mais de 15% dos casais do Brasil, né, são cerca de 278 mil casais, precisam fazer a utilização desse serviço de reprodução assistida, ou reprodução medicamente assistida, como a gente também fala. Vejam, essa doença, a infertilidade, ela é reconhecida e ela é também catalogada pela Organização Mundial de Saúde, né? Nós temos o CID, incluído lá naquele CID-10, que vocês normalmente já devem ter ouvido falar, né? Que é a Classificação Internacional de Doença, através do N97, para a infertilidade feminina, e o N46 para a infertilidade masculina. Então, o que acontece? Hoje, quando a gente vai falar de SUS, por exemplo, temos apenas 5 ou 6 centros de reprodução humana assistida aqui no Brasil que são ativos pelo SUS. Se a gente for buscar uma relação, a gente até encontra outros, mas eles estão inativos. A exemplo aqui de Pernambuco, que é onde eu estou falando, a gente tinha o IMIP, que era um centro de reprodução humana excelente, por sinal, mas não houve financiamento suficiente para ele dar continuidade aí no seu trabalho. Então, por isso, ele teve que ser fechado. Hoje ele conta apenas com alguns embriões lá, que estão aguardando prazo legal para descarte, que é previsto na resolução 2168 de 2017 do Conselho Federal de Medicina e na Lei de Biossegurança, certo? Então, o que é que sobra? Sobra, entre aspas, né, para essas pessoas que estão tentando ter o seu filho, gestar o seu filho, apenas a via particular, que acaba sendo realmente tendo uma grande barreira, que é o valor, né? O valor de uma fertilização in vitro particular, ela pode chegar aí a cerca de 40 mil reais, a depender do seu estado, né? Existem lugares que é até mais caro, né? Englobando aí, claro, os medicamentos para estimulação ovariana, né? Então, acaba que é uma barreira que faz com que esse tratamento simplesmente seja eletivo, seja disponível, seja acessível apenas para quem? Para a classe média alta, que tem aí condições de custear, né? Então, qual é a única alternativa que temos para essas pessoas que não conseguem bancar esse tratamento de forma particular? É a tentativa, claro, de utilização do plano de saúde. Afinal, não é uma doença? Né? Então, esse direito ele está sendo negado aí sob o fundamento de uma exclusão autorizada que está lá na Lei 9656 de 1998, que é a Lei dos Planos de Saúde, que diz que a inseminação artificial ela pode ser, sim, excluída da cobertura. Gente, vamos parar para pensar, tá bom? A inseminação artificial é um procedimento, a fertilização in vitro é outro procedimento. Ambos são, claro, meios de reprodução humana assistida, mas são procedimentos diferentes, existem códigos diferentes, vamos colocar assim. A mesma coisa que é uma cirurgia aberta e uma cirurgia por videolaparoscopia. Elas têm a mesma função como resultado final, mas são meios diferentes. Alguns cobrem, outros, alguns a planos.
cobre a cirurgia aberta, mas não cobre a videolaparoscopia, e existem aí inúmeras ações relacionadas a isso, e que são cedidas aí tranquilamente pelo judiciário. E por que que com a reprodução humana isso está sendo diferente? Né? Na verdade, eu deixo até essa incógnita aí para vocês poderem pensar junto comigo, né? Então, assim, hoje nós não temos, lógico, está em discussão ainda no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça, tá, gente? Eu falei STF, mas não é STJ. A questão da taxatividade ou exemplificariedade do rol da ANS, né? Hoje, a maioria, né, das ações, que se caírem na terceira turma, a gente vai ter a consideração de um rol exemplificativo, e se cair na quarta turma, a gente vai ter um rol taxativo. Então, esse tema aí, provavelmente, em breve, vai ser discutido pelo judiciário, a fim de definir efetivamente se esse rol é ou não, porque, de fato, a reprodução humana, ela não consta no rol, tá bom? Mas, lógico, a gente precisa entender que existe uma hierarquização das normas. A gente sabe que vocês estudam aqui nas nossas aulas semanais, toda segunda-feira às 10 horas. Para você que está vendo o nosso vídeo aqui pela primeira vez, toda segunda-feira às 10 horas temos aulas ao vivo, tá bom? Aqui no nosso canal. Então, agenda aí e participa com a gente. A gente tem uma hierarquização das normas. Ou seja, a nossa base, que na verdade é o que está no topo da pirâmide de Kelsen, é o quê? A Constituição Federal. Né? E nela, a gente tem aí o direito à constituição da família como um direito fundamental. Isso está lá no artigo 226, parágrafo 7º. Né? Sem contar que esse mesmo artigo 226, parágrafo 7º da Constituição Federal, ele é regulamentado pela Lei do Planejamento Familiar, que é a Lei 9263 de 96. Anote aí, Lei 9263 de 96. Né? Então, dentro dessas duas normas, né, que é uma lei federal e a nossa Constituição Federal, a gente tem aí o direito de reprodução, o direito à constituição da família, o direito ao planejamento familiar. Então, assim, é de extrema importância a gente lembrar que a Organização Mundial de Saúde recomendou, inclusive, que a infertilidade fosse considerada um problema de saúde global. E se é um problema de saúde global, por que ele não vai estar sendo custeado, sendo tratado? Inclusive, se a gente tem uma carta magna que diz que é um direito fundamental o direito ao planejamento familiar. Né? Primeiro, a gente tem esse ponto, que a gente já tem que rebater para vocês, advogados que estão aqui, rebater nas suas petições quando vai pedir esse custeio. Né? A gente não tem que discutir tanto o contrato, a gente tem que discutir a norma federal. Tá bom? Então, a gente acaba que tem aí uma exclusão dentro de uma lei, né, infraconstitucional, né, que vai de encontro à própria Constituição. Né? Essa exclusão de cobertura, né, da doença à infertilidade, ela é tão séria, né, é uma doença tão séria que através até de uma norma infraconstitucional, que no caso, né, a lei 9656 determina, a lei 9263, desculpa, determina aí a garantia desse direito, né? E acaba que enfrenta aí, claro, a dignidade da pessoa humana, né? É um direito fundamental, tá na Constituição. A gente tem uma regulamentação através de uma norma infraconstitucional, que é a 9263/96, né? Então, e é uma doença. Gente, para pensar, quantos julgados temos do próprio STJ que diz o seguinte, que o plano de saúde, ele não pode excluir um tratamento. O plano de saúde, ele tem direito de fazer exclusão no seu contrato de doenças, mas não do tratamento relacionados a ela. E o que a gente tem nesse caso? Não existe no contrato, eu particularmente, olha que eu peguei vários contratos já do plano de saúde nessa minha jornada de mais de 10 anos advogando na área, nenhum contrato de plano de saúde que tenhamos ali uma exclusão da infertilidade, da doença infertilidade, ou da doença endometriose, que é uma das principais causas de infertilidade. Não temos. E por que eu vou ter a exclusão do tratamento para infertilidade? Né? Então, pare para pensar sobre isso. Né? A gente sabe que quando a gente vai tentar levar para o SUS, né, que a justificativa, eles falam que o SUS tem a obrigação, além de termos esses poucos centros, como eu já falei, esses centros acabam que limitam a idade para a pessoa se candidatar, né, até 35 anos. Isso por quê? Porque
Quando a gente fala de fertilidade, a mulher, particularmente, ela entra num declínio aí muito acentuado depois dos 35 anos de idade, né, com relação à quantidade de óvulos disponíveis com relação à qualidade desses óvulos, né? Então, acaba que na hora que a mulher está se descobrindo que quer ser mãe, que descobre uma eventual infertilidade, ela já não tem mais a idade para estar se candidatando no Centro de Reprodução Humana do SUS. Né? Então, assim, a nossa vida reprodutiva, de fato, ela começa, lógico, quando a nossa primeira menstruação, a mulher, mas ela, nos 35 anos, ela já começa a decair muito, tá? Então, assim, para a gente falar, né, claro, de requerer em juízo essas ações de fertilização in vitro, a gente precisa pensar na Constituição Federal, né, que está sendo claramente violado, né, esse direito lá do artigo 226, parágrafo 7º, né, que inclusive nele, lá no parágrafo 7º, ele fala, né, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e na paternidade responsável, o planejamento familiar é de livre decisão do casal e fala, vedada qualquer forma coercitiva por parte das instituições oficiais ou privadas. Então, vejam que a Constituição ela é muito clara quando veda de forma coercitiva que a instituição privada também, ou seja, a própria ANS, né, e as operadoras de plano de saúde tentam aí de todas as formas excluir essa obrigação desse custeio desse tratamento, né? Então, o planejamento familiar pela lei do planejamento familiar, é um conjunto de ações aí que vai regular, que vai ajudar, auxiliar homens e mulheres a planejar a chegada de um filho, né? E isso tudo está lá na lei de planejamento familiar, está descrito que existe essa obrigatoriedade de cobertura, inclusive, a gente teve a inserção do artigo 35C da Lei de Planos de Saúde, inciso 3º, que diz que é de cobertura obrigatória o atendimento para o planejamento familiar. Então, ora, a gente tem na própria lei também, 9656, essa obrigatoriedade de cobertura ao planejamento familiar. E se fertilização in vitro não é uma forma de planejamento familiar, o que é? Né? A gente tem também, eu não gosto muito, quem me conhece sabe que eu não gosto muito de citar enunciados de jornada de direito da saúde, porque eu não acho que seja um embasamento forte para a gente utilizar em petição, né? Mas só para vocês saberem, eu vou citar o enunciado 68 da terceira jornada de direito da saúde, que fala lá que os direitos reprodutivos correspondem ao conjunto de direito básico relacionado ao livre exercício da sexualidade e da reprodução humana. Não eu coloco na minha petição, posso até colocar, mas eu não utilizo mais que 3 parágrafos para falar sobre isso. Por quê? Porque na mesma jornada, né, a gente tem o enunciado 20 que diz que fertilização in vitro e inseminação artificial não são de coberturas obrigatórias, né? Em março do ano passado, de 2020, a gente teve essa alteração, 2020 ou foi 2019? Agora eu me peguei, eu acho que foi no 2019, teve essa mudança. E antes dizia o seguinte, o enunciado 20, dizia que fertilização in vitro e inseminação artificial não eram considerados planejamento familiar. Então, bateram tanto nessa tecla, né, que acabaram mudando, dizendo simplesmente que não era de cobertura obrigatória. Então, a gente tem 2 enunciados que se contradizem, né, entre si, de certa forma. Então, por isso que eu não gosto de gastar muito meu tempo com o enunciado. Até porque o enunciado não está acima da lei. Muito pelo contrário, ele é apenas uma orientação para o juízo. Né? Então, pessoal, o que eu quero passar hoje aqui para vocês é isso. Lembre que temos a Constituição Federal, temos a Lei 9263, que é a Lei de Planejamento Familiar, temos a Lei 9656, que é a lei do Plano de Saúde, lá no artigo 35.6, inciso 3º, que fala, né, que é obrigatória a cobertura para os casos de planejamento familiar, tá bom? Então, vocês se apeguem a isso, vocês comecem a debater esses pontos nas petições de vocês, debatam, sim, a própria jurisprudência do STJ, que fala da exclusão de doença e não exclusão, a impossibilidade de exclusão do tratamento, porque o que está sendo discutido hoje
dentro do judiciário é uma mera cláusula contratual. Estão esquecendo de debater a lei. O que é que a ANS ela está fazendo? A gente sai uma normativa, uma lei, a ANS vem e traz uma resolução normativa dizendo o contrário, ou seja, está querendo legislar. Então, isso não é função da ANS. Ela pode regulamentar como for, ela pode e deve, é sua função, mas ela não pode ir de encontro a uma legislação, uma lei federal, uma Constituição Federal. E é isso que está acontecendo. E é isso que nós, advogados, devemos estar questionando em nossas ações, né? Temos que debater isso. Temos inúmeros julgados falando sobre isso. Temos, inclusive, dentro esse tema é um tema que está afetado, né, como tema de demanda repetitiva, que é o tema 1067 no STJ. Estão suspensas essas ações, né, até posterior decisão definitiva do STJ, mas me preocupa o fato de estar se debatendo lá o ponto errado da história, né? Por quê? Porque a gente já teve, inclusive, no último RESP, que foi julgado ano passado, em março de 2020, eu não lembro agora aqui o nome para falar para vocês, mas esse RESP, que também negou, né, a gente teve aí o voto, que foi a maioria seguiu o voto da ministra Nancy Andrighi, dizendo que não é de cobertura obrigatória. Tivemos 2 votos divergentes que entenderam, finalmente, que a exclusão que se tem no contrato é de um procedimento diverso, não da fertilização in vitro. Né, e começaram aí a mudar o pensamento. Então, a gente precisa realmente batalhar, travar essa batalha, para continuar, para fazer com que esse entendimento de que são tratamentos diferentes, que são objetos diferentes, que buscam o mesmo resultado, sim, claro, mas que estão ali fazendo a função quê? De um tratamento de infertilidade. Né? E a infertilidade, muitas vezes, vem de decorrência de outras doenças. Então, é, sim, uma questão de saúde. Né? Esse tema, minha gente, é um tema, assim, super abrangente. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando para vocês. Eu vou colocar aqui embaixo, nos comentários, quais são os recursos que vocês precisam estar dando uma lida, o recurso que afetou, esse recurso que eu acabei de citar aqui, eu vou colocar o número, pesquisem, tá? E aí vocês podem fazer a leitura para entender completamente. Esse é o objetivo do nosso vídeo aqui, que seja um vídeo realmente curto, né, para vocês terem uma pequena noção sobre a demanda, sobre o que está se debatendo, né? É algo que eu falo muito aqui para vocês sobre reprodução humana. Quem sabe, a gente já fez uma aula aqui de mais de 1 hora exclusiva sobre a temática, vamos fazer outras, né? Mas olha aqui embaixo nos comentários, tá bom? Que eu vou estar colocando o número de todos os recursos para que vocês possam ler, entender, compreender mais sobre o assunto para quem quiser, tá bom? Então, beijo para vocês. Não esqueçam aqui, claro, de compartilhar, né, de curtir, de se inscrever aqui no nosso canal e, claro, ativar o sininho para saber sempre que tiver vídeo novo, porque agora vamos ter esses vídeos agora semanais para você, tá bom? Então, beijo para vocês, gente, e até o próximo vídeo.